Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o programa Daqui para Frente, pela TVT, a TV do trabalhador, da trabalhadora, e pela Rádio Brasil Atual. Muito grato por sua presença entre nós. Hoje o nosso tema é o que houve com o Estado laico. Como você sabe, o Brasil é um Estado laico, ou seja, é um Estado que não legisla sobre religião e onde a liberdade de culto é plena, absolutamente plena. E as religiões podem exercer a sua fé e prestar o seu culto. Só há uma coisa que nenhuma religião pode fazer, e isto é, nenhuma religião pode usar o Estado para benefício próprio. Nenhuma religião pode tomar conta do Estado, se apossar do Estado para si, sob hipótese alguma. Muito bem. Há um texto nas Escrituras Sagradas que diz o seguinte: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Esse texto está em Provérbios, capítulo 22, versículo 28, e ele fala da necessidade de respeitar as convenções, o que se concordou, o que se acordou. Esse texto nasce, em primeiro lugar, pensando nos marcos territoriais, mas depois ele evolui para ser um texto que nos aconselha a manter o que foi consentido, o que foi acordado, o que foi consensado. De modo que, uma vez estabelecida um acordo, ou estabelecido um movimento de acordo, de consenso, a gente não muda isso. A menos que haja, obviamente, a anuência, a concordância da maioria absoluta das pessoas. No nosso caso, que somos uma democracia, isso se daria por uma nova constituinte, que geraria uma nova constituição, portanto, um novo pacto constitucional. Caso contrário, os marcos não podem ser demovidos, ou seja, o que foi acordado, o que foi consensado, o que foi consentido, tem de continuar desse jeito. Ponto. E um dos marcos da nossa Constituição é o Estado laico, como nós já dissemos. Um Estado laico é um Estado onde todas as religiões são bem-vindas e todas as religiões têm liberdade de culto. E o Estado não se envolve com a religião e, claro, vice-versa. A religião não se envolve, não se mete nas questões de Estado, de modo que são independentes, tá certo? No Brasil, inclusive, as religiões têm todas as facilidades necessárias para a prática do seu culto, sejam elas quais forem, inclusive isenção de impostos e facilitações, etc., tudo para que o Estado não interfira na prática da liberdade de culto. Volto a dizer, só tem uma restrição às religiões. E qual é a restrição? Você, seja qual for a sua religião, precisa saber que a sua religião não pode se apossar do Estado. Não pode usar o Estado para benefício próprio. Não pode usar o poder do Estado
para sua benesse, não pode usar a força do decreto a seu favor. Simples assim. Então, por isso, num Estado laico, você nunca pergunta a religião da pessoa quando se trata dessa pessoa usufruir do direito que tem como cidadã e como cidadão. Ou quando essa pessoa, por exemplo, é postulante a um cargo público. A única pergunta que não pode ser-lhe feita é qual é a sua religião. Porque num Estado laico, a religião do cidadão, a religião da cidadã, não pode interferir na escolha deste ou desta para qualquer cargo público. A única coisa que pode, de fato, pesar na escolha de um cidadão ou de uma cidadã para o exercício de uma função pública ou a sua competência ou se submeteu-se ao concurso e foi aprovado. Ou foi aprovada. Só. Uma série de perguntas certamente poderão ser-lhes feitas, mas uma não é passível de ser feita. É proibido fazer essa pergunta quando se trata de saber quem deve e quem não deve ocupar um espaço público, um serviço público. E a pergunta que é proibida é: qual é a sua religião? Por quê? Porque a sua religião não importa. Ninguém pode ser segregado por causa da sua religião. E também ninguém pode ser beneficiado por causa da sua religião. A religião não importa. O Estado é laico. Muito bom. Está tudo muito bem, todo mundo acha isso ótimo, isso das diversas religiões que são praticadas no Brasil, liberdade absoluta para levar a cabo o seu culto, ninguém é pressionado, ninguém é cerceado, etc. E está tudo muito bem. Foi uma conquista, inclusive, uma conquista que primeiro acontece na Revolução Francesa, depois acontece na Revolução Americana e finalmente acontece na proclamação da República no Brasil. Uma conquista, Estado laico. Só que nós tivemos um probleminha. No Brasil, é verdade, nós tivemos um probleminha. Qual o probleminha? É que recentemente, na semana que nos antecede, foi escolhido, eleito pelo Senado para ocupar a vaga de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição brasileira, foi escolhido o senhor André Mendonça. O senhor André Mendonça é, sem dúvida nenhuma, um cidadão capacitado para o exercício da função, dada a sua formação jurídica e a sua história no judiciário. Entretanto, o senhor Mendonça não foi levado à posição de ministro do Supremo Tribunal Federal, a partir da sua experiência ou do seu acúmulo como jurista, mas a partir da sua religião. Ele foi indicado pelo presidente por ser terrivelmente evangélico, seja lá o que isso signifique. Portanto, por ser alguém que representaria a fé evangélica no Supremo Tribunal Federal, o que é inconstitucional. Não pode, ninguém pode ser levado ao Supremo Tribunal baseado na sua religião. E ninguém está no Supremo Tribunal Federal para exercer representatividade alguma. Está lá para o exercício da guarda da Constituição.
e são indicados pelo Executivo, são sabatinados pelo Senado, e o que se leva em conta é a sua capacidade técnica. Lá não é um lugar de representação, lá é um lugar de técnica. O jurista, a jurista, pode pleitear ou ser indicado para essa ocupação. Pode até ser indicado um não jurista, mas, de qualquer maneira, ele tem de mostrar notório saber naquela área que é constitucionalidade, a domínio da Constituição. Muito bem. A única coisa que não pode se levar em conta na escolha de um ministro ou de uma ministra do STF é a sua religião. Mas dessa vez, o que foi de fato levado em conta foi a sua religião. Ou seja, a Constituição foi desobedecida. E um ministro do Supremo Tribunal agora está lá porque a Constituição foi desobedecida. E esse ministro está lá para fazer cumprir a Constituição. Olha que nó górdio esse negócio. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Nós temos uma convidada, o William e eu temos uma convidada hoje, que é a jornalista Nilza Valéria. Ela também é da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. E nós a convidamos porque ela, inclusive, fez uma pesquisa, porque uma das falas, logo após a eleição do senhor André, era de que ele era o primeiro evangélico no STF. E aí a jornalista Nilza Valéria, da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, fez uma pesquisa intensa com a companhia do professor de História, professor Lindon, e sobre se era mesmo verdade isso, ou se nós estávamos diante de mais uma mentira do nosso governo, mais uma fake news, não é? Parece que falar fake news é legal, falar mentira não pode, mas fake news e mentira são sinônimos, viu, irmão? Então, ou se a gente estava ouvindo mais uma mentira, né? Mais uma mentira. Aliás, se a gente tivesse um mentirômetro nesse país, ia ser uma vergonha. Ia ser uma vergonha. Porque o nosso supremo chefe do Executivo tem o veso de produzir fake news. Então por isso a Nilza Valéria é nossa convidada e ela vai falar-nos daqui a pouquinho, após o intervalo, ela vai nos falar sobre essa pesquisa. Então fica com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, obrigado por ter ficado conosco. Estamos aqui mais uma vez no programa Daqui para Frente. Nosso tema hoje é o que houve com o Estado laico e nossa convidada é a jornalista Nilza Valéria, que muito nos honra. E, William, você quer fazer alguma pergunta já para a Nilza Valéria e aproveitar também e dizer a sua opinião sobre, afinal de contas, onde é que foi parar o Estado laico no Brasil, que desde a proclamação da República se reconhece como um Estado laico? Diz aí, William. Olá, Ari. Olá, Valéria. Olá a todos e todas que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio, mais uma vez, estar conversando com vocês. Ari, infelizmente, parece que a laicidade foi para a lata do lixo. Foi para o lixo, infelizmente.
essa investida do presidente da República com líderes evangélicos colocou a laicidade, o Estado laico, na lata do lixo. Isso, meu irmão, minha irmã, parece que é uma coisa muito boa termos um cristão, alguém que representa a religiosidade, a nossa religião. Porém, primeiramente, a gente precisa entender que aquilo que nós realmente representamos é um movimento e não simplesmente uma religião. É um movimento missionário. E ao nos unirmos com o poder temporal, estamos, de fato, deixando de lado aquilo que é a missão de Deus e estamos nos corrompendo. O professor, teólogo e historiador Michael Moriarty, ele explicita bem o que acontece quando a igreja se une a um poder temporal. Ele vai citar a associação da igreja com o Estado no período de Constantino, lá no século IV. Ele diz o seguinte: a igreja foi investida com poder político e investiu o imperador com poder religioso. A igreja deixou de ser uma comunidade zelosa de ganhadores de almas e discipuladores, a fim de levar o evangelho, para ser uma instituição perseguidora. A igreja, que irradiava paz e compaixão, havia se tornado corrupta pelo poder. A igreja, seduzida pelo poder político e aspirações utópicas, falhou em entender que tais alianças antibíblicas, ou seja, unindo igreja e Estado, subverteriam o evangelho, trazendo sofrimento e morte para muitos. Diante, Valéria, dessa exposição da fala do professor Michael Moriarty, de que maneira você enxerga aquilo que acontece hoje no Brasil, diante dessa exposição do professor Michael Moriarty daquilo que aconteceu no ano de 313 na união entre o cristianismo e o Estado com Constantino? Como você pode trazer essa observação para a gente? Boa tarde para todo mundo e é uma alegria estar aqui participando desse programa com vocês. Eu estava ouvindo, né, toda a explicação inicial do pastor Ariovaldo e ouvindo a sua pergunta, né, sobre essa relação entre o cristianismo e o Estado, ou a igreja e o Estado, e fico me questionando de fato quando é que o Brasil foi um país laico, né? Eu não consigo perceber, ainda que a República diga, né, desde a proclamação da República, que o país tem a laicidade como princípio, mas na prática o que a gente viveu e ainda vive é uma ostensiva presença dos símbolos da Igreja Católica, né, que ainda é a religião majoritária do país. E me recordo, né, criança, de todas as repartições públicas que eu entrava e todos os lugares que eu ia, de ver os símbolos que eram para mim estranhos à minha própria religiosidade. Eu que tenho e nasci dentro da religião, da fé evangélica do protestantismo. Então era sempre chocante. Depois eu fui estudar num colégio católico e percebi então que esses símbolos que eu via em todos os espaços públicos, eles estavam de fato ligados à religiosidade que eu não possuía. E aí a gente vem enfrentando um processo de transformação da religiosidade do país. Os evangélicos começam a crescer e esse crescimento, eu diria que de uma forma muito confusa,
ou com uma base formativa muito pouco sólida, esses evangélicos, à medida que crescem, são seduzidos, então, por esses espaços e dizem, peraí, durante toda a vida eu não tinha acesso a esse espaço, né? Os meus símbolos não estavam nesses espaços. Agora que a gente está crescendo e que a gente tem força, por que não termos os nossos símbolos nos espaços públicos? Porque nós fomos criados, enfim, vivemos toda uma geração vendo os símbolos que não são nossos. E aí isso mostra, quando eu falo de uma base formativa débil, eu acho que falta, e vem faltando às lideranças, né, as lideranças evangélicas que formam essa multidão de crentes que o país tem hoje, o próprio compromisso, né, da onde originamos, da reforma protestante, com a laicidade do Estado, com a separação do Estado e da Igreja, que essa sempre foi uma briga nossa, esse direito, né, do Estado garantir o direito de culto de todas as religiões e não impor nenhum culto como religião oficial. E aí a gente chega nesse momento na nação onde o governo, onde a liderança do executivo, numa relação muito promíscua com parte do legislativo, dá voz, né, e promove ações que dão corpo a esse sentimento popular, evangélico, né, do grupo que era minoria, mas que agora a gente vai caminhando para deixar de ser. Então, se eu vou caminhando para deixar de ser, eu troco os símbolos, né? Eu estabeleço pessoas a partir da minha religiosidade para garantir princípios que eu queria ter garantido antes. Eu não estou concordando com nada disso. Eu estou tentando só entender como é que a gente entrou nessa enrascada, né? Apesar de sabermos que a Bíblia, por exemplo, é muito clara, né? Quando Cristo diz, dai a César que é de César e dai a Cristo que é de Cristo, né? Quando faz essa separação, quando as orientações das cartas, né, do Novo Testamento versam muito mais sobre as nossas posturas cristãs e sobre o nosso testemunho, e como é que isso tudo se perdeu. Então, eu devolvo, William, a pergunta para você e para o Ari, como pastores que são, para que a gente compreenda como é que a gente perdeu um compromisso que era o compromisso da nossa essência, né? Porque se alguém berrava contra isso, éramos nós. Enquanto minoria, éramos nós que queríamos ser respeitados todo o tempo. E agora a gente está aí tentando impor os nossos símbolos e impor pessoas, né? Porque acreditamos que é assim que precisa ser feito, porque assim fizeram com a gente todo o tempo. Então eu devolvo a pergunta, né, antes de falarmos especificamente aí da pesquisa e do André Mendonça. E por falar em André Mendonça, a conversa do presidente é que ele é o primeiro ministro evangélico no Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. É isso mesmo, Valéria? Ele é o primeiro mesmo e o primeiro entrou assim pela porta dos fundos? Não é o primeiro, né? Isso mostra mais uma construção falaciosa, né, do presidente e, lamentavelmente, do próprio André Mendonça, que, além de jurista, é pastor, né? Eu acho que isso faz com que fique mais grave ainda a informação que ele dá ao comemorar, né, de que finalmente chegamos lá, de que finalmente nós evangélicos chegamos lá. E o que a gente sabe, e a história confirma, né, pela pesquisa, nos próprios anais do Supremo Tribunal Federal, está registrado na história do país, é que nós tivemos um ministro do Supremo indicado
indicado por Juscelino Kubitschek em 1957. Né? Ele era do Tribunal de Minas Gerais, uma pessoa com uma competência largamente reconhecida pelos seus pares, e nessa competência largamente reconhecida pelos seus pares, é muito bonito quando a gente lê a biografia do Dr. Antônio Martins Vilas Boas, de que ele dava testemunho da sua fé. E dar testemunho da sua fé é algo completamente diferente de atuar dentro do Supremo a partir da sua fé. É muito bonito ver no Supremo seus colegas de corte reconhecendo a sua bondade, reconhecendo o seu senso de justiça como elementos intrínsecos à fé que possuía. E o doutor Antônio, que foi membro do Supremo, chegando a presidir o Supremo Tribunal, era um crente batista, né? E aí, nesses momentos, eu que sou batista me sinto orgulhosa, né? Eu relembro porque eu sou batista, né? Apesar do que os batistas fazem recentemente, eu relembro dos nossos princípios e vejo que o doutor Antônio era um homem movido, né, pelos princípios, sobretudo pelos princípios bíblicos, e um homem que acreditava nos princípios doutrinários da denominação sobre liberdade de consciência, liberdade de culto, liberdade de expressão, porque toda a sua atuação no Supremo é marcada por isso. Então, o André Mendonça não é o primeiro-ministro evangélico do Supremo Tribunal Federal, né? Assumidamente, reconhecidamente, inclusive pelo próprio Supremo, que ao comemorar o que seria o centenário, né, do doutor Antônio, fala da sua religiosidade. Temos um discurso gravado, né, sobre o que o doutor Antônio era e como a sua fé atravessava o que ele era para o bem de toda a nação, não era para o bem do segmento religioso. E então nós conseguimos recuperar com a ajuda de amigos, né, do professor Lindon, que também é um pastor congregacional, a capa do Jornal do Batista de fevereiro de 57, quando o ministro toma posse no Supremo, e os batistas não celebram o fato de que, olha só, nós chegamos no poder, finalmente nós chegamos lá. Ao contrário, o que se tem é uma nota de felicitação, desejando que ele tenha um trabalho profícuo dentro do Supremo Tribunal Federal. Não havia nenhuma exigência, nenhuma troca, como a gente percebe no vídeo veiculado nas redes, né, da primeira-dama ontem, celebrando, no momento cultico ali no Planalto, celebrando a nomeação do ministro. O salto que o André Mendonça colocou para todos, eu acho que foi um salto rumo à constantinização. Mais uma vez na história, os cristãos se encantaram com a suntuosa armadura de Saul. O último movimento missionário da Trindade se corrompeu a ferramenta do Estado. O profeta e ativista pastor Martin Luther King já havia advertido para todos: a igreja não é senhora ou serva do Estado, mas antes a sua consciência e nunca a sua ferramenta. Infelizmente, o salto falado pelo André Mendonça, o senhor André Mendonça, foi um salto rumo à constantinização. Mais uma vez na história, os cristãos se encantaram com a suntuosa armadura de Saul, que não gera promoção, mas paralisia. O último movimento missionário da Trindade se corrompeu a ferramenta do Estado. O profeta, ativista e pastor Martin Luther King Jr. já havia advertido a todos nós: a igreja não é senhora ou serva do Estado, mas antes a sua consciência e nunca
a sua ferramenta. E isso, meu irmão, minha irmã, é comigo e com você daqui para frente.